não é que eu me apavorei, porque, como eu disse, a gente estava tentando fazer isso acontecer mesmo, mas pra mim só cai a ficha de verdade quando a Carol nasceu, porque Uhum. até então era a minha esposa grávida, com uma barrigão, inclusive na primeira vez ela ficou muito inchada, ela ficou muito grande, foi uma gravidez até meio complicada, teve que ficar arriada mesmo, assim, afastada de trabalho bem antes do que geralmente se fica. É, e eu era pai ali, mas pra mim eu era pai no ponto de vista de, pô, bota a mão na barriga, eu faço um carinho, falo uma parada, não sei o que é diferente Sim. de todas essas transformações que você tava falando que acontece na vida e no corpo delas, né? Mas, então eu digo que eu virei pai só no dia 22 de janeiro de 2013, que foi quando a Carol nasceu mesmo, que foi quando que eu segurei e aquela sensação de segurar a criança pela primeira vez foi o que me transformou completamente. Então, assim, pensar em ser pai, querer ser pai e tudo mais, eu queria. Eu pensava nisso. Mas eu não tinha entendido o que isso queria dizer de Uhum. verdade, até de fato segurar a minha filha. Sim. E eu suponho que. Eu ouço muito isso, é um clichê, é um clássico esse, Aham. né? Tipo, eu não sabia o que era ser pai, eu imaginava o que era ser pai, quando chega o bebê no meu colo, eu entendo o que é ser pai, Aham. e como você usou a frase ainda, isso muda a minha vida completamente, ou muda a minha visão de mundo completamente. Muda inclusive as vontades, assim. Pelo menos, eu suponho que isso talvez seja um clichê porque, bom, é verdade pra todo mundo que tá tentando ser um bom pai, né? Porque Uhum. Não, é que esse que é o ponto. Não muda a visão de mundo completamente ali naquele momento. Aquele momento é tipo uma cachoeira de responsabilidade que você tem que dar banho, trocar fralda, botar pra dormir, entender todos os processos. Vem uma visita, você tem que dar um sabonetezinho de pé pras visitas. Vem sempre um amigo que diz que torce pro time contrário do seu. aham, É uma confusão mental aquele primeiro momento, aquela chegada do bebê. aham. E isso é uma consequência de eu e você, e em geral todos os homens, não serem preparados para esse momento que é tão importante, velho. Em momento algum, a gente Interessante, é bate mesmo. nas costas de um moleque e fala assim: você vai ser um bom pai, hein? Vai trocar fralda pra caramba, entendeu? Vai levar na creche, vai ser um bom pai, cara. A gente não treina pra ser bom pai, pelo contrário, né? Quem viu divertidamente sabe o que nos treinam, como nos treinam. Nós homens, a gente é limitado na capacidade de dar, de ser alegre, de demonstrar tristeza, de demonstrar medo e demonstrar nojo. E quem viu divertidamente sabe que só sobrou uma emoção. É. E esse é o nosso idioma. A raiva é o nosso idioma. É a forma que a gente se comunica. Porque a gente sofre muita violência, velho. Se fala muito da violência que as mulheres sofrem, mas acho que é importante também a gente falar das violências que os homens sofrem, pra gente ter um empoderamento que não é só feminino e nem só masculino, obviamente, mas que é um empoderamento relacional, cara. A gente vai conviver junto a vida toda. Então o homem precisa se preparar, ele precisa saber que ele também vai ser um pai cuidador. E a gente sabe cientificamente que um homem, quando pega o filho no colo e quando dá o primeiro banho e quando decide participar naqueles primeiros dias, tem dentro dele neurotransmissores de cuidado. A ocitocina explode na mulher durante a gravidez, especialmente durante a amamentação, quando ela se relaciona com o bebê. No homem explode igual, cara, se o homem decide participar. E assim, eu acho que o grande desafio é o homem decidir participar. Entendi, porque a gente não é construído Porque o pra homem é isso. construído. Ele não é nem construído para isso e ele é construído para o contrário disso. O homem é construído para não cuidar. Todas as profissões de cuidado a gente foge. Aham. A gente, inclusive, né, tipo, acha que é feminino ser cuidador, ser sensível, ser atencioso. Só que dentro da gente a gente tem sensibilidades também, cara. E se a gente não se desenvolve nisso, lá na frente explode numa briga de trânsito, briga de casa, num abandono parental, num homicídio, num Aham. suicídio, numa explosão de raiva de todas as violências que esse homem sofreu quando ele estava se desenvolvendo na sua base emocional, né? Quando a gente está falando de sentimentos e está falando das emoções base, cara, divertidamente é baseado numa pesquisa científica, você deve saber, né? Paul Ekman estudou as emoções base, divertidamente é baseado naquilo. A gente não pode ser alegre, mano. Você não pode ser alegre. Não. Você tá dançando demais. Tá dançando demais. Imediatamente É. a tua identidade é colocada em xeque. Pô, mano, tá muito alegrinho.
Alegria. Então, na adolescência, a gente vai aprendendo a ser igual a todos os nossos brothers, sem alegria, sem tristeza, sem medo e sem nojo. E abafar essas emoções é desafiador, né, cara? Pra biologia humana. Suponho que sim. Que deveria ter todas as emoções e trabalhar em entender todas as emoções. Por isso que eu acho que quando chega o bebê no seu colo, o cara explode às vezes. O cara explode em choro, ansiedade, nervosismo. Alguns não lidam bem com esse nervosismo, fogem. Outros lidam bem com esse nervosismo, tiveram, de repente, uma boa mãe, um bom pai, um bom incentivo, viram um amigo que é cuidador, viram um brother que leva na escola, perceberam a beleza que tem um pai abraçar um filho, mano. Um pai brincar com uma filha e disseram, pô, mano, eu acho que eu vou querer ser esse cara aí, cara, quando eu for pai. E aí essa decisão ela é fundamental, porque você sabe, depois dos primeiros dias você se apaixona por aquele ser, cara. É um estranho que vomita, mija sua roupa, caga na sua roupa, leva suas economias, chora a noite toda, complica a sua relação com a sua esposa e você se apaixona. Porque é um desconhecido que você aprende a se apaixonar. Você diz, não, é decisão minha, eu vou cuidar de você, vou ser um gigante protetor, vou te botar pra dormir, vou dar todos os seus banhos. E você ganha na coragem, né, velho? Na força, no amor. Então eu acho muito bonito quando isso acontece, assim. E eu acho que todo homem que faz isso, ele tá indo contra um histórico de violência e de ausência. Bom, isso tem a ver com como a nossa sociedade é construída de uma forma geral, né? Então, assim, se a gente para pensar que é verdade, assim, a gente fala bastante a gente fala pouco, na verdade, usando aqui, indo para o outro lado, a gente fala pouco de como os homens se sentem, no fim das contas, porque, bom, se a gente parar para pensar, todo o discurso, ele acaba indo para a sociedade machista e não sei o quê, e os homens têm muito mais... Sim, parece que o homem é um vilão, assim, né? Exatamente o que você está falando. Só que a gente não sabe nem falar o que a gente está sentindo. A gente não consegue nem expressar. Se eu perguntar como é que você está, você diz, eu estou bem. Mas você não sabe o que você está sentindo. Você não sabe quais são as emoções, os sentimentos, o que você passou no dia. Você não consegue verbalizar. E de um lado tem um ambiente seguro em que as mulheres têm esse espaço. Historicamente, elas têm esse espaço porque elas foram confinadas em casa, né? Então, elas conversavam por uma violência que elas sofreram, elas tinham esse espaço de conversar entre elas. Mas nós, homens, a gente sempre performou socialmente, na rua, e essa performance, ela tem que provar alguma coisa o tempo todo. E, cara, cansa, né, velho? Cara, cansa. Cansa, velho. Provar o tempo todo cansa, né, irmão? Provar o tempo inteiro e demonstrar o tempo inteiro algum tipo de força, né? Porque assim, qualquer tipo de vulnerabilidade. Porra, e você tem que estar ganhando dinheiro. Você tem que estar ganhando dinheiro, você tem que estar grandão e bem, e saúde. Caraca, mas é meio cansativo, né, irmão? Porra, como é que tá o teu negócio? O cara pergunta, tu já sabe que é uma cobrança, né? E como é que tá o teu casamento? Como é que tá... É sempre isso, você já tá, pô... E aí falta esse espaço pra gente poder trocar ideia, dizer, mano, tá uma merda, tá foda, cara. Tá foda, preciso de ajuda, preciso de um abraço aí, velho. E sem necessariamente, porque assim, também o nosso escape, em geral, acaba sendo, então vamos tomar uma cerveja. Ou vamos tomar um whisky, né? E aí, em geral, o nosso escape vai pro álcool. Que, em geral, cara, é um escape que não tem a qualidade que a gente precisa, né? Pra, realmente falar. Ele resolve pouco, ele apenas mascara. É constrangedor para um homem que não sabe falar de sentimento, falar sem o álcool envolvido, irmão. Tá ligado? A gente bebe justamente pra chorar. A gente bebe justamente pra poder abraçar os nossos brothers. A gente bebe pra poder dançar, pra poder expressar aquilo que a gente é proibido sóbrio. Então, o álcool ele serve a alguma coisa aqui. Só que é saudável também a gente poder conversar sem álcool, né, irmão? Vamos só sentar e conversar, trocar uma ideia. Como é que estão as coisas, todas. As coisas mais profundas, aquelas que a gente não consegue falar, que o homem não consegue falar. E aí acho que é uma abertura que tem que acontecer de homem para homem, mas também tem que acontecer homem e mulher, para que de fato aconteça essa percepção de as mulheres entendam
quanto o homem também sofre de violência, cara. Nenhum moleque vem ruim pro mundo, irmãozinho. Só quem tem filho sabe. Os moleques vêm bonzinho, generoso, carinhoso. Entrega um bebezinho num colo de um moleque de 4 anos, ele vai cuidar com o maior carinho, vai dar beijinho, entendeu? Alguma coisa acontece depois com esse moleque. Que ele chega aos 16 dizendo, chutando, chega aos 18, agressivo, violento, chega aos 25, sabe? Se comportando de uma maneira agressiva, violenta, competitiva o tempo todo. Foram as violências que ele sofreu. Então, meu objetivo é voltar para aquele moleque lá. Ô, irmão, eu sei que você foi aquele moleque lá, irmão. Dá pra ser aquele moleque lá de novo, entendeu? E eu acho que a criança, a paternidade, a chegada de uma criança é a chance da gente se reconectar com aquele molequinho. Essa ficha caiu rápido pra você? Porque, vamos lá, esse livro aqui... Saiu 10 anos depois que a minha primeira filha nasceu. E 10 anos atrás também. Então tu tinha 35 quando esse livro aqui saiu. E eu suponho que quando tu escreveu esse livro aqui, tu já tinha boa parte dessas ideias aí já formadas na tua cabeça, dessas percepções de como funciona, não é? Não. Aí sim. Ninguém, cara, a verdade é essa. Primeiro, a gente tem esse contexto de não estar preparado para a chegada de uma criança, irmão. Segundo, não sei se você sabe a etimologia da palavra família. Não sei. Família vem de famulus. Famulus significa escravo moderno. Escravo doméstico, perdão. Tá. Famulus é escravo doméstico. Família, portanto, são os seus escravos, os escravos do homem. Querendo ou não, a gente herdou uma cultura que lá no cantinho do nosso cérebro a gente acha que a nossa esposa e os nossos filhos são nossos escravos, cara. Nossas propriedades. E a gente não trata a nossa esposa como gente, não trata os nossos filhos como gente. Então já vem uma herança aí, que é dura. Que é muito importante a gente se reeducar. Entender, cara, minha esposa não é minha propriedade. Eu não mando na minha esposa, no corpo dela. Ela não é meu domínio. E os meus filhos também não, velho. Então esses entendimentos todos, eles vêm com o tempo, cara. E não vem assim numa talagada só. Não é te entregar um bebê e imediatamente você vira o melhor pai do mundo. Ou você vira um pai que sabe das coisas. Você vai reproduzir nos seus filhos aquilo que te fizeram. Aquelas coisas que você achava que seu pai fez errado. Se eu conheço bem as pessoas, em algum momento tu caiu também naquilo que fizeram com você. Com certeza. Com certeza. Inclusive, não tô falando, meu pai não era um pai horroroso nem nada. Mas eu fico pensando assim, como é que eu me sentia quando algumas coisas aconteciam e eu tento evitar. E aí, portanto, como a gente estava falando no começo, eu acabo causando algumas outras coisas. Muito provavelmente, né? Isso é... Sei lá, eu acho que um dia, daqui a uns 10, 15 anos, quando eu for conversar com as minhas filhas, eu vou descobrir, então, quais foram os meus vacilos agora aos 40. Mas chegar aos 40, realmente, assim, pra mim foi um... Bom, eu tenho pensado bastante em quem eu sou faz um tempinho, acho que começa ali... dos 30 pra cá, eu já começo a entrar mais numa vibe de entender melhor o que eu tô... Quem sou eu pra valer, sabe? E aí, essas reflexões, cara, elas colocam em xeque, em primeiro lugar, assim, um monte de coisa que eu achava que eu sabia, né? E, em segundo lugar, colocam em xeque também um monte de coisa, um monte de atitude que eu estava tomando, reproduzindo, não necessariamente, assim, vacilos que foram cometidos contra mim, mas... um jeito que eu achava que era a melhor maneira de lidar, por exemplo, com a minha esposa, né? Então, ficar mais velho pra mim tem a ver bastante com... Cara, ao me conhecer melhor, eu consigo entregar um produto melhor pra minha família, não é? E assim, Mas só deixa eu dizer que você não é um produto, tá ligado, mano? Você não é um produto, velho. Tá. Tá bom, ao se conhecer melhor... Talvez eu não tenha usado a melhor palavra. Sim. Mas tá bom, eu consigo entregar um ser humano melhor, então, pra minha família. Melhorou? É que, de novo, é performance, né? Sim, de novo. Mas cara... Aí tu vai, durante a nossa conversa, tu vai entender
que eu não... Desliga. Não, bom, além de eu não desligar, eu com certeza refleti menos nesse aspecto da vida que você. Então, assim, várias dessas construções sociais que existem, elas estão aqui, sabe? E a atenção à existência delas, aos pouquinhos, vão me mostrando que putz, dá pra ser melhor de uma forma geral e não do ponto de vista da performance, do ponto de vista Da busca da paz, né? Irmão? Cara, porque no fim é isso que a gente precisa. Porra, o que a gente quer é paz, irmão, entendeu? A gente quer paz primeiro com a gente mesmo, entendeu? E quer paz com a nossa esposa, que o nosso casamento seja um lugar agradável, chegar em casa e você ficar feliz, né? E quer paz com os nossos filhos, né, mano?